O assunto é mercado da pecuária bovina de corte brasileiro, claro. E para falar a respeito deste assunto e as últimas movimentações que temos acompanhado, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Leandro Bovo, da Radar Investimentos, que participa conosco nesta edição de Agricultura BR. Leandro, nós temos acompanhado o mercado e nós vimos dois movimentos importantes. Ao mesmo tempo que a arroba recuperava um pouco do preço, nós vimos uma queda, em alguns momentos até vertiginosa, de dias garantidos de escala de abate. Depois uma pequena melhoria, e exatamente com uma melhoria também, uma proposta melhor paga pela arroba do boi gordo em várias praças brasileiras, não só na praça de referência, mas também em outros estados produtores. Como é que estava a avaliação da Radar Investimentos frente a alguma recuperação de preços para a arroba do boi, arroba do gado pronto no geral, e a formação de dias de escala pela indústria frigorífica? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Depois de tanto apanhar, né, de tanta notícia negativa que a gente teve ao longo desse primeiro semestre de 2023, aí agora a gente começa a ver uma certa luz no fim do túnel, né? Passou a desova de fim de safra, aquela oferta grande que a gente teve de fêmea, né, tem diminuído. O confinamento não foi incentivado através de preços, né, durante o primeiro semestre, e agora a gente vai colher, entre aspas, os frutos disso, né, que é um desestímulo ao confinamento que aconteceu lá atrás, vai estar se refletindo agora em menos oferta de confinamento. Se você somar isso com a falta de oferta de gado de pasto, que é natural, né, de acontecer agora nessa mudança aí de safra para entre safra, a falta de vai trazer, já está trazendo, na verdade, né, essa diminuição da escala que você falou e preços melhores para o produtor, né? Já era tempo, inclusive, né? E com isso nós temos visto alguma ligeira melhora. As escalas estão baixas, né, em dias garantidos de trabalho, Leandro. Há algum movimento hoje no mercado? A gente até viu isso um pouco ano passado. Nós tivemos, durante entre a safra, uma melhora mais evidente de preços para a arroba do boi gordo, principalmente, e ao mesmo tempo esses dias foram aumentando. A indústria conseguiu garantir aquilo que é por ela, né, parte da indústria considera como algo palpável, como algo seguro, e a partir de então nós não vimos mais esse preço subir, acabou ficando mais estável, em alguns casos até recuando já com entrada também de fêmeas para o abate. Como é que está esse travamento de negócio, já pensando em outubro, novembro, essa escala de trabalho da indústria? Agora, no curto prazo, o mercado realmente está subindo. Infelizmente, acaba subindo com o freio de mão puxado, né? Porque essa alta mais relacionada à falta de oferta, né, do que a uma melhora da demanda. Infelizmente, China ainda, em termos de preço de dólares por tonelada, está em patamares bastante baixos, né? Então, não é mais aquele negócio da China que era antigamente, né? E isso está fazendo a indústria não tentar ao máximo não pagar mais pelo boi diante dessa falta de oferta, né? Mas no curto prazo, acho que essa falta de oferta está contratada e a tendência do mercado é continuar bastante firme, uma tendência altista aí. Já para setembro, outubro, a gente tem que ver que a situação do confinamento está sendo muito estimulado via preço, né? Se você pegar a relação de troca, sacas de milho por arroba de boi gordo, eu acabei de olhar isso aí, estava dando, se pegar o preço do mercado futuro de outubro, boi outubro e milho setembro, que são os contratos negociados na bolsa, está dando 4,8 sacas por arroba. Esse número é muito, muito alto, né? A média histórica, para você ter uma ideia, é 3,8. Então, o confinamento, para quem vai comprar milho agora, comprar boi magro agora, e olhando para os preços da bolsa, está bastante interessante, e isso com certeza vai se refletir numa maior oferta lá em setembro, outubro. Por isso que a gente tem sentido já uma demanda grande por estruturas de proteção de preço, né? Seja boi a termo, ou venda no mercado futuro, ou compra de seguro de preço mínimo. Eu acho que quem vai ter animais aí para sair em setembro, outubro, tem que ficar de olho nisso, para aproveitar bons preços que a Bolsa já está trazendo, e provavelmente deve trazer mais, né, se a Bolsa acompanhar
essa firmeza do mercado físico no curto prazo, surgem boas oportunidades que devem ser aproveitadas, porque a tendência é setembro, outubro ter um pouco mais de oferta do que agora. Muito bem, Leandro. E essa relação de troca que você citou agora em uma arroba para 4,8 sacas, é uma relação histórica aqui pelos dados que a gente vai acompanhando aqui no canal do Boi. Nós vimos agora e conversamos sobre a relação, a sazonalidade, né? Você tem uma oferta menor de gado agora no Brasil e é natural que nós tenhamos uma proposta melhor pela arroba do gado pronto. Em relação às propostas que estão sendo feitas hoje, Leandro, pela tonelada de carne bovina que vai embarcar ainda, que ainda vai ser produzida, como é que está este cenário que nós vimos, estamos vendo a arroba melhorar por fator interno, é a sazonalidade que está pesando neste momento nas relações comerciais, e ao mesmo tempo nós temos visto volumes interessantes de embarque, mas o preço da tonelada não está evoluindo, né? Ele vem estagnado, isso quando não com alguma pressão de queda. Exatamente, você tem dois fatores aí, né? Um é o preço em dólares, que caiu bastante do que vinha sendo praticado no ano passado, né? Principalmente pela China. E o segundo fator é o dólar, né? Que o dólar caiu, está sendo negociado ao redor de 4,80, né? Quando a gente tinha no ano passado 5,20, 105,30, valores consideravelmente acima de 5, né? Então isso traz um preço da tonelada em reais com uma queda significativa, né? E esse está sendo o fator que está limitando preços maiores para arroba no curto prazo. Infelizmente, com relação a isso, a gente não tem expectativas muito boas. A China vai continuar sendo um grande parceiro nosso, um grande cliente, vai continuar levando volume significativo de carne brasileira, porém, ao que parece, aquele sobrepreço que a China pagava em relação aos outros mercados está diminuindo até certo ponto que a China acaba ficando quase que igual outros mercados que levam o mesmo tipo de produto que ela, né? Então isso é um dos fatores que está fazendo a arroba do boi subir com o freio de mão puxado. E, infelizmente não existe uma perspectiva da China retomar agora no curto prazo ou esse ano ainda o sobrepreço que ela pagava, né? Valores em dólares por tonelada equivalentes ao que ela pagava no ano passado, né? Infelizmente a gente acabou ficando nivelando por baixo nisso, e a tendência acho que é que continue nesses patamares. Nós não vamos ter a China puxando tanto quanto estava nos últimos anos, né? Infelizmente. Leandro, pensando como um fator de marketing normal, um fator de mercado natural, nós tivemos uma China que pagou muito mais, pagou um hábito muito interessante sobre um produto que ela precisava, com uma característica própria que ela precisava aqui do Brasil. Isso fez com que, nos primeiros negócios, os primeiros anos de negócio, esse valor fosse muito mais alto. Mas todo negócio tem um momento de estabilidade de preço. Nós já chegou tão rápido assim essa estabilidade de preços para o chamado boi China aqui no Brasil, até porque os pecuaristas eles já estão condicionados a ter uma produção dentro daqueles parâmetros? Eu acho que essa questão é muito mais relacionada à China, a uma realidade interna da China, do que a nossa produção aqui. Obviamente que essa demanda pelo boi China, né, abaixo de 4 dentes, 36 meses, estimulou a pecuária a abater animais mais jovens, o que de certo ponto foi bom para a gente, né, estimulou um aumento de produtividade. Mas eu acho que a realidade interna da China mudou muito nos últimos 3 anos para cá, né? Você teve a questão da febre suína lá, da peste suína africana, que dizimou o rebanho de suíno de lá e fez a demanda por proteína da China explodir, e aí eles acabaram pagando um sobrepreço bastante grande em todas as proteínas, né? Isso aí tá de certa forma sendo resolvido lá, o rebanho suíno aumentou, a oferta de carne suína aumentou lá, o preço caiu, isso querendo ou não gera uma certa concorrência, né? E também o fato de que dificilmente a gente ia conseguir manter numa condição normal de mercado, de longo prazo, um sobrepreço tão grande que a China pagava por um produto que era o que outros mercados pagavam, né? Então eu acho que o que está acontecendo o mercado está se acomodando num nível de preço um pouco menor, mais condizente com uma média histórica de outros mercados, e o benefício da China é que vai ser sempre um cliente que vai levar volume muito grande, né? Então a gente vai continuar tendo a China como o principal destino das nossas exportações, só que agora, infelizmente, num nível de preço um
pouco inferior ou não tão bom quanto a gente gostaria, né? Eu acho que talvez os preços anteriores estivessem mais errados e agora está convergindo para uma média mais sustentável a longo prazo do que seria essa queda agora errada, entendeu? Muito bem, Leandro. Leandro, agora para encerrarmos aqui nossa entrevista, dito que falamos a respeito da relação indústria com o principal importador, da relação do pecuarista com o frigorífico, com as indústrias que fazem abate no Brasil, como é que está essa negociação? Como é que eles estão negociando o pecuarista junto aos frigoríficos neste momento, em relação a animais disponíveis e também aos animais que eles vão disponibilizar nos próximos meses? Essa negociação já foi bem mais favorável para o pecuarista, né? Obviamente, a gente não pode ignorar que a gente está num ciclo pecuário de baixa, né? Um momento de maior oferta, e é claro que a indústria vai usar isso aí a favor dela, né? Então, as indústrias têm estado mais duras na negociação, seja por conta do ambiente de ciclo pecuário de baixa, com mais oferta, seja por conta de uma demanda do principal mercado deles, né, que é a China, o principal cliente da China, um pouco mais retraída. Então, isso tem se traduzido em uma negociação um pouco mais dura, tanto no mercado spot quanto no mercado futuro, né? Então, até condições de negociação de contratos de volume, grandes volumes de fornecimento, como trava em bolsa, esse tipo de coisa, a negociação está um pouco mais, vamos dizer assim, difícil do que foi em anos anteriores. Então, o produtor agora está tendo que gastar mais sola de sapato e mais linhas de telefone para comparar ofertas, negociar, ver quem está com uma condição melhor, porque realmente, em geral, as negociações estão um pouco mais duras.